Judas Iscariotes. Este nome ecoa através da história, para sempre ligado à traição e ao desespero. Ele era um dos 12 apóstolos de Jesus, seu círculo íntimo, escolhido para espalhar seus ensinamentos. No entanto, Judas é infame por trair Jesus, um ato que selou o destino de Jesus e deixou uma marca indelével na história cristã. Será que ele foi movido pela ganância, como alguns relatos sugerem? Ou existiam razões mais profundas, mais complexas, para sua traição? Essas perguntas assombram teólogos e historiadores há séculos. Independentemente da interpretação, a história de Judas continua a ressoar com as pessoas. Um lembrete severo das complexidades da natureza humana e do poder duradouro da traição. Não se pode negar o peso da traição de Judas. Ele, um confidente de confiança, entregou Jesus às autoridades por 30 moedas de prata. Este ato de traição levou à crucificação de Jesus. A imagem de Judas beijando a face de Jesus, um suposto gesto de amizade, adiciona outra camada de pungência à traição. A traição de Judas não foi apenas uma tragédia pessoal. Teve profundas implicações para o cristianismo. Colocou em movimento os eventos que levariam à morte e ressurreição de Jesus, pilares da fé cristã. Os evangelhos, particularmente os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fornecem relatos da traição de Judas. Esses relatos, embora diferindo em certos detalhes, concordam que Judas desempenhou um papel fundamental na traição de Jesus às autoridades. Impulsionado por motivos que permanecem um assunto de debate entre os estudiosos, as ações de Judas desencadearam a cadeia de eventos que culminaria na crucificação de Jesus. Alguns estudiosos sugerem que Judas poderia ter entendido mal a missão de Jesus, acreditando que ele estabeleceria um reino político. Independentemente de suas motivações, as ações de Judas tiveram consequências profundas. Foi lá, na quietude da noite, que Judas identificou Jesus com um beijo, um sinal para as autoridades o prenderem. A Última Ceia, um evento crucial na tradição cristã, serve como um pano de fundo pungente para a traição de Judas. Foi durante esta refeição final compartilhada por Jesus e seus discípulos que o peso da traição iminente de Judas lançou uma longa sombra sobre a reunião. Enquanto Jesus partia o pão e compartilhava o vinho com seus discípulos, ele falou de uma nova aliança, simbolizada por seu sacrifício. Os discípulos, chocados e confusos, começaram a questionar entre si quem poderia ser o traidor. Apesar de saber das intenções de Judas, Jesus lhe ofereceu pão e vinho, um gesto de amor e perdão que ampliou a gravidade da traição iminente de Judas. O peso de suas ações, o conhecimento de que ele trairia seu mestre e amigo, deve ter sido um fardo pesado de carregar. O enigma de Judas, desvendando os motivos. A traição de Judas Iscariotes a Jesus permanece como um dos atos mais infames da história. Um assunto de especulação e debate sem fim. Alguns estudiosos apontam a ganância como um motivador principal, destacando as 30 moedas de prata que Judas recebeu por sua traição. No entanto, atribuir as ações de Judas somente à ganância parece simplista, uma redução de um personagem complexo, apanhado em circunstâncias extraordinárias. Talvez Judas, inicialmente atraído pelos ensinamentos de Jesus, tenha se desiludido quando a mensagem de Jesus não se alinhou com suas expectativas de um líder político ou militar. Ou, talvez Judas, cego por sua própria interpretação da missão de Jesus, acreditasse que estava agindo no melhor interesse de Jesus, forçando sua mão para realizar um plano divino. Ganância ou zelo equivocado. Explorando as possibilidades. Alguns estudiosos
focando no contexto sociopolítico da época, propõem que Judas poderia ter sido motivado por um desejo de libertar a Judéia do domínio romano. Quando os ensinamentos de Jesus não se alinharam com essas aspirações, Judas pode ter se sentido traído, suas esperanças frustradas. Essa interpretação pinta Judas como uma figura complexa, um homem dividido entre sua lealdade a Jesus e seu desejo de mudança política. Outra perspectiva sugere que Judas, profundamente perturbado pela crescente oposição aos ensinamentos de Jesus, pode ter procurado forçar a mão de Jesus. Essa interpretação retrata Judas como uma figura trágica, um homem tão cego por sua fé que não conseguiu compreender a verdadeira natureza da missão de Jesus. O peso do remorso. A decisão fatídica de Judas. Independentemente de suas motivações, as ações de Judas tiveram consequências devastadoras. Os evangelhos descrevem Judas, dominado pelo remorso, tentando devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, declarando que havia traído sangue inocente. A história de Judas serve como um lembrete severo das complexidades da natureza humana, da linha tênue entre lealdade e traição, fé e desespero. Ele foi vítima das circunstâncias. Um homem manipulado por forças além de seu controle? Ou foi um participante voluntário, movido pela ganância, ambição ou um senso equivocado de justiça? Os evangelhos não oferecem respostas fáceis. Sua história serve como um conto de advertência, um lembrete do poder destrutivo da traição e das consequências duradouras de nossas ações. A notícia da traição de Judas atingiu os apóstolos como uma tempestade furiosa, deixando para trás um rastro de choque, confusão e raiva crua e sem filtro. Eles haviam compartilhado refeições, jornadas e incontáveis horas ouvindo os ensinamentos de Jesus, lado a lado com Judas. Agora, seu irmão, seu confidente, havia destruído sua confiança da maneira mais devastadora imaginável. Pedro, conhecido por seu espírito impetuoso, reagiu com uma mistura de raiva e descrença. Como alguém que eles acolheram em seu rebanho, alguém que testemunhou os milagres de Jesus em primeira mão, poderia traí-lo tão friamente? O peso das ações de Judas pressionava-os, ameaçando sufocar sua fé. Enquanto o peso da traição de Judas caía sobre os apóstolos, outro golpe os aguardava: a negação de Pedro a Jesus. Horas antes, durante a última ceia, Pedro havia declarado veementemente sua lealdade inabalável a Jesus, até se gabando de que nunca o abandonaria. No entanto, diante da ameaça de perseguição, o medo tomou conta do coração de Pedro, levando-o a negar conhecer Jesus 3 vezes. Os evangelhos retratam a negação de Pedro com detalhes angustiantes, destacando a fragilidade da natureza humana mesmo diante da fé inabalável. A negação de Pedro, logo após a traição de Judas, expôs uma verdade dolorosa. Mesmo os seguidores mais devotos eram capazes de falhar. No entanto, dentro da negação de Pedro, havia um vislumbre de esperança. Jesus, plenamente ciente da traição iminente de Pedro, já o havia perdoado. As consequências da traição de Judas deixaram um buraco enorme na pequena comunidade de apóstolos. Os 12, outrora um símbolo de unidade e propósito compartilhado, foram reduzidos a 11, marcados para sempre pela ausência de seu irmão caído. Os apóstolos restantes, atordoados com a perda de Jesus e a traição que levou à sua morte, lutavam para dar sentido à sua realidade destruída. Sua fé, antes inabalável, estava agora repleta de dúvidas e incertezas. Diante da perda e incerteza inimagináveis, os apóstolos encontraram consolo em sua dor compartilhada e no poder duradouro da mensagem de Jesus.
por meio da oração e da comunhão, eles começaram a juntar os fragmentos de sua fé destruída, tirando forças da crença de que o sacrifício de Jesus não foi em vão. O Evangelho de Mateus pinta um quadro particularmente sombrio da morte de Judas. Ele relata Judas, dominado pelo remorso após trair Jesus, tentando devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes. Ele confessa seu pecado, declarando que traiu sangue inocente. Os líderes religiosos, no entanto, não mostram compaixão, descartando a culpa de Judas com indiferença arrepiante. Levado ao desespero pelo peso de suas ações e pela resposta insensível dos líderes religiosos, Judas joga as moedas de prata no templo. Este ato, uma tentativa desesperada de desfazer sua traição, não lhe oferece consolo. O relato de Mateus culmina em uma descoberta horrível. Judas, incapaz de suportar o peso de sua traição, tira a própria vida, enforcando-se em um campo desolado. Seção 2. Remorso e desespero. Uma perspectiva diferente. Os Atos dos Apóstolos, embora não seja um evangelho canônico, oferece um relato ligeiramente diferente da morte de Judas. Este relato, embora igualmente trágico, enfatiza as consequências físicas das ações de Judas, em vez de retratar um suicídio. Ele relata como Judas, consumido pelo remorso e desespero, usou o dinheiro sujo que recebeu por trair Jesus para comprar um campo. Enquanto estava no campo, Judas sofre um acidente horrível, caindo de cabeça e seu corpo explodindo. Ambos os relatos, apesar de suas variações, descrevem a morte de Judas como consequência direta de sua traição, servindo como contos de advertência que destacam o poder destrutivo do pecado e o pesado tributo que ele pode cobrar da alma humana. Seção 3. As perguntas sem resposta. Legado de dúvida. Apesar dos relatos detalhados de sua morte, a história de Judas Iscariotes permanece envolta em mistério e especulação. Os evangelhos oferecem vislumbres de suas motivações, mas suas verdadeiras intenções permanecem indefinidas. Ele foi movido apenas pela ganância ou houve fatores mais profundos em jogo? Ele realmente acreditava que estava agindo no melhor interesse de Jesus? A ambiguidade em torno das motivações de Judas alimentou séculos de debate teológico. Alguns o veem como a epítome da traição, um símbolo dos perigos da ganância e da ambição. Outros o veem como uma figura trágica, preso por forças além de seu controle. Esta interpretação levanta questões sobre livre-arbítrio versus predestinação. A falta de respostas definitivas amplificou sua presença duradoura na tradição cristã. Ele permanece uma figura de fascínio e debate, um lembrete das complexidades da natureza humana. Sua história ressoa com as pessoas séculos depois, levando à reflexão sobre lealdade e perdão. Seção 1. O pecador remido. Judas Iscariotes. O próprio nome evoca uma reação visceral, um arrepio de reconhecimento para o homem eternamente ligado à traição final. Sua história, entrelaçada na própria estrutura do cristianismo, serve como um lembrete severo da fragilidade da fé e das consequências devastadoras das escolhas feitas nas sombras da dúvida e do desespero. Mas Judas Iscariotes é simplesmente um vilão, uma figura de desprezo e condenação para sempre confinada aos cantos mais escuros da história cristã. As interpretações teológicas do papel de Judas variam, desde vê-lo como um instrumento da vontade de Deus, cumprindo um destino preordenado para facilitar o sacrifício de Jesus, até retratá-lo como um agente livre que fez uma escolha consciente e devastadora. O debate em torno de suas motivações, ganância, desilusão, zelo equivocado,
continua a intrigar teólogos e estudiosos, garantindo que Judas permaneça uma figura de fascínio duradouro. Apesar da condenação generalizada, algumas perspectivas teológicas oferecem um vislumbre de esperança para a redenção de Judas. Elas apontam para as próprias palavras de Jesus durante a última ceia, reconhecendo que um deles o trairia, mas continuando a oferecer pão e vinho a Judas, um gesto carregado de simbolismo de perdão e amor incondicional. Este ato foi um testemunho da capacidade divina de perdão de Jesus, estendendo-se até mesmo àqueles que o traem. Seção 1. O pecador remido, Judas Iscariotes. O próprio nome evoca uma reação visceral, um arrepio de reconhecimento para o homem eternamente ligado à traição final. Sua história, entrelaçada na própria estrutura do cristianismo, serve como um lembrete severo da fragilidade da fé e das consequências devastadoras das escolhas feitas nas sombras da dúvida e do desespero. Mas Judas Iscariotes é simplesmente um vilão, uma figura de desprezo e condenação para sempre confinada aos cantos mais escuros da história cristã? As interpretações teológicas do papel de Judas variam, desde vê-lo como um instrumento da vontade de Deus, cumprindo um destino preordenado para facilitar o sacrifício de Jesus, até retratá-lo como um agente livre que fez uma escolha consciente e devastadora. O debate em torno de suas motivações, ganância, desilusão, zelo equivocado, continua a intrigar teólogos e estudiosos, garantindo que Judas permaneça uma figura de fascínio duradouro. Apesar da condenação generalizada, algumas perspectivas teológicas oferecem um vislumbre de esperança para a redenção de Judas. Elas apontam para as próprias palavras de Jesus durante a última ceia, reconhecendo que um deles o trairia, mas continuando a oferecer pão e vinho a Judas, um gesto carregado de simbolismo de perdão e amor incondicional. Este ato foi um testemunho da capacidade divina de perdão de Jesus, estendendo-se até mesmo àqueles que o traem. Seção 2. Um legado de perguntas. A história de Judas Iscariotes, entrelaçada com a crucificação de Jesus, ressoa séculos depois. Sua traição serve como um conto de advertência, lembrando-nos das complexidades da natureza humana. A história de Judas nos obriga a confrontar verdades desconfortáveis, nossa capacidade tanto para o amor quanto para a traição. O debate sobre as motivações de Judas e a falta de uma resposta definitiva só aumenta a intriga de sua história. Ele agiu por ganância? Ou por aspirações políticas? Talvez um senso equivocado de justiça? Em última análise, o legado de Judas vai além da religião. Sua história transcende tempo e cultura, servindo como uma parábola sobre as consequências de nossas escolhas. Quer o vejamos como vilão ou figura trágica, a história de Judas nos desafia, levando à introspecção sobre a natureza humana.